Olá, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula, né? Vamos começar hoje falando sobre as antiderivadas, né? Mais conhecidas como integrais, certo? E vamos falar também, iniciar com algumas regras de integração, tá, gente? Vamos lá. O que é uma função antiderivada, né? Eu tenho uma função f, tá? Em que f é uma antiderivada, né? Aqui é um f grande. Ele é uma antiderivada de fzinho em um intervalo i, tá? Quando f grande é uma antiderivada? Se a derivada de fzão, tá? For igual a fzinho para todo ou qualquer x neste intervalo. Ou seja, eu tenho uma função, tá? Em que a derivada dessa função, que eu chamei de fzinho de x, é igual a f grande de x, tá? Vamos lá, dar um exemplo, tá? Eu tenho aqui f grande, tá? F de x igual a x quadrado, tá? Eu afirmo que f grande é uma antiderivada de fzinho, onde fzinho é igual a 2x, certo? Então, assim, se eu for derivar f grande, tá? Ou seja, se eu for derivar x quadrado, qual vai ser o valor da derivada de f grande? Aí eu escrevo derivada, né, tzinho de x ao quadrado dx, tá? Ou seja, eu vou derivar x quadrado em relação a x. A derivada de x quadrado é 2x, ou seja, a derivada de f grande é igual a 2x, sendo que fzinho é igual a 2x. Então, tá? F grande é uma antiderivada de fzinho, certo? Ou seja, se eu derivar uma função, o valor da derivada dessa função, tá? Se ela tiver o mesmo valor de fzinho, tá? Então, f grande é uma antiderivada de fzinho, ok? Um outro exemplo, tá? F grande de x é igual a x ao cubo mais 2x mais 1, tá? E eu afirmo que x ao cubo mais 2x mais 1 é uma antiderivada de fzinho de x, que é igual a 3x quadrado mais 2. Observem, tá, gente? Eu estou afirmando que a derivada desta função vai ser igual a essa, tá? Então, eu vou derivar essa função aqui, f grande de x. Então, f' de x é igual a d de x ao cubo mais 2x mais 1 dx, né? Ou seja, eu vou derivar f grande de x em relação a x, tá? Então, derivando isso daqui, eu tenho aqui a derivada do expoente, uma derivada de uma constante, né? E aqui uma constante. Desculpa, a derivada de uma constante multiplicando com uma variável. E aqui a derivada da constante, sendo que aqui eu tenho uma soma, né? Então, fica 3x quadrado mais 2, dado que a derivada da constante é zero. Então, a derivada de f grande dá 3x quadrado mais 2, que é igual a fzinho. Então, com isso, eu provo que f grande é uma antiderivada de fzinho. Aí, esse outro exemplo, tá? Aqui eu tenho fzinho igual a x, f de x, né, igual a x, g de x igual a x mais 2 e h de x igual a x mais c, onde c é uma constante, tá? Mostre que f, g e h são todas antiderivadas da função f definido por f de x igual a 1. Ou seja, eu afirmo que essas três funções aqui
elas são todas antiderivadas dessa outra função, que é igual a 1. Né? Então, como é que eu faço para provar? Eu derivo cada uma dessas funções e o valor de cada uma dessas derivadas tem que ser igual a 1. Tá? Então, vamos lá. Derivada de f'zinho de x, né? Então, f' de x, d de x sobre dx, tá? Derivada de x é 1, tá? Ou seja, bateu aqui, tá? Check. Derivada de g de x, né? G' de x igual g de x é x quadrado. Então, derivada de x mais 2 sobre dx, né? Então, vai ficar derivada de x é 1, mais a derivada da constante é 0. Então, dá 1. Então, 1 é igual a fx de 1. Então, a derivada de g de x é igual a f de x. Ok? E agora h. A derivada da h é d, da h é x mais c. d de x mais c sobre d de x, né? Então, derivada de x, que é 1, mais a derivada de c, que eu afirmei que é uma constante. Então, a derivada da constante é 0. Então, esse valor aqui, o valor da derivada de h também é igual à função f de x, ok? Aí, assim, gente, então, como todas essas derivadas são iguais, né, e são iguais a f de x, as três funções são antiderivadas daquela função f de x igual a 1, ok? Aí eu vou para os teoremas, tá, gente? Eu tenho a antiderivada, o teorema 1, né? Então, o que ele diz? Seja G uma derivada, tá? Uma antiderivada de uma função f, em um intervalo i, tá? Então, qualquer antiderivada f de f em 1, ou seja, ela tem o domínio e imagem iguais a f, tá? Ou seja, antiderivada f de f em i deve ser da forma f de x igual a gx mais c, onde c é uma constante, tá? Então, g é uma antiderivada de uma função, ok? Então, é a mesma coisa que como aconteceu no exemplo anterior, tá? Então, assim, no exemplo anterior, eu tinha uma função, né, que somava uma constante, certo? E isso aqui era, todos viram que ela era a antiderivada de f'zinho de x, tá? Ou seja, eu tinha, por exemplo, f de x igual a x, né? E g de x igual a x mais 2 e h de x igual a x mais c. Então, todas essas funções, elas têm esse mesmo formato aqui, g de x mais c, onde, por exemplo, g de x, né? Então, aqui seria x. Então, se eu derivasse x mais c, quanto é a derivada de x mais c? É 1, tá? Ou seja, isso aqui está sendo igual àquela função lá que foi definida, que eu afirmei que era uma antiderivada, tá? A mesma coisa aqui, g de x igual a x mais 2, então fica x mais 2 mais c. Então, o que acontece, né? X mais 2 mais c. Bom, eu não sei o valor de c, mas se eu somar duas constantes, ela vai permanecer, o resultante vai permanecer sendo uma constante, tá? Que eu chamei de k. Então, independente do valor da constante, a derivada da constante sempre vai ser 0, tá? Então, a derivada desta função sempre vai ser 1. Certo? Então, todas as funções que eu tenho esse formato aqui, ou seja, uma função qualquer, um valor que tenha uma variável, né? Mais uma constante, tá?
vai ser sempre o valor, vão ser sempre antiderivadas de uma outra função, tá? E como nós vimos, né, no exemplo anterior, essas três funções, elas são iguais, né? As antiderivadas dessas funções são iguais e elas também são infinitas, tá? Então, porque essas funções aqui, elas sempre vão ser retas, né? Você tá vendo aqui que desse formato, elas serão uma reta, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, né? Eu tenho onde a função f grande, né, é igual a x mais 3, onde a constante aqui é c. Aqui vai ser essa outra função, que é dessa outra reta, é x mais 2, onde c é igual a 2, né, a constante. Esta outra função é igual a x mais 1, onde c é igual a 1, tá? Ou seja, todas essas funções, tá? Se eu derivo essas três funções, as derivadas delas são iguais, certo? E elas também são infinitas porque eu posso ter inúmeras funções, tá? Só apenas trocando o valor da constante, eu vou chegar em inúmeras funções cujas derivadas vão ser iguais. Por exemplo, aqui eu tenho x, aqui x mais 2, tá? Aí, por exemplo, se eu for x mais 3, x mais 10. Né? Então, se eu pegar qualquer uma dessas funções, se eu calcular a derivada delas, o valor da derivada sempre vai ser igual. Então, é isso que ele está dizendo. Então, independente de qual função seja, se a única diferença entre essas funções for o valor da constante, tá? As derivadas, né? As antiderivadas dessas funções são todas iguais e são infinitas, certo? Então, aqui eu tenho uma antiderivada, outra antiderivada, e todas elas são antiderivadas de f igual a 1, tá? Aqui é um outro exemplo, né? Prove que a função g de x, que é igual a x mais 2, é uma antiderivada da função f de x. Tá. Isso aqui a gente até já resolveu, né? Agora ele quer que escreva uma função geral para as antiderivadas de f, tá? Então, uma função geral para a antiderivada dessa função aqui. E plotar lá numa calculadora gráfica qualquer. Deixa eu colocar isso aqui para cá. Bom, então assim, se eu afirmo que esta função ela é uma antiderivada, desta função aqui, então se eu derivar g, eu vou chegar nela, né? E o que eu quero? Eu quero que escrever uma função geral para as antiderivadas desta função aqui, ou seja, ele quer que escreva uma função geral, ou seja, o que é uma função geral? Uma função que gera outras funções, tá? Então, ele quer que eu escreva uma função geral para todas as antiderivadas dessa daqui. Ou seja, eu vou pegar essas daqui, essa função aqui, que eu afirmo que é uma antiderivada, e a partir dela gerar um modelo de uma função geral. Tá? Então, como é que eu faço? Primeiro, é importante provar, né? Só que, como nós já vimos anteriormente. Para eu calcular a antiderivada, né? Para eu provar que isso aqui é a antiderivada para eu provar que g é uma antiderivada de f, então eu derivo g, tá? Então, g' é igual a dx quadrado, né? Dx. Então, dá 2x. Ótimo.
Então, aqui eu provo que G é uma antiderivada de F, tá? Então, agora eu preciso gerar uma função geral, tá? Uma função geral da antiderivada. Então, uma função geral para essa daqui, certo? Uma função geral para uma antiderivada, eu pego a antiderivada, tá? Por exemplo, a função geral que ele pediu, ele vai ter o seguinte formato. Vai ser igual a g de x mais uma constante. Por que que é isso aqui? Porque se eu derivar qualquer função que tenha este modelo, qual é g de x? X quadrado, né? X quadrado mais uma constante. Então, se eu derivar qualquer modelo de uma função igual a esta, que siga este padrão, eu vou chegar no mesmo valor de 2x. Por quê? Porque independente do valor de c, tá? Sempre isso aqui vai ser uma constante, derivada de constante é zero. Então, a derivada dessa daqui vai ser sempre 2x, tá? Então, por isso que ele disse, né? Que quando as funções que são antiderivadas de uma outra função, elas são sempre iguais e são infinitas. Por quê? Porque eu posso colocar infinitos valores de constantes aqui, né? Aí aqui é o modelo, né? Bom, esse aqui é um modelo, tá? Então, para eu gerar os gráficos, é só eu substituir C por qualquer valor constante, né? Então, por exemplo, aqui nesse primeiro exemplo, né, é para quando C é igual a 1, então vai ficar x ao quadrado mais 1. Aqui, nesse segundo, é quando C é igual a 0, então fica só x quadrado. E nessa terceira é quando a constante é menos meio, então fica x ao quadrado menos meio, tá? Ficou na dúvida ainda? Então, se realmente elas são iguais, né, é só você derivar cada uma delas. A derivada da primeira é 2x, a derivada da segunda é 2x e a derivada da terceira é 2x, independente do valor que a constante assumir. Bom, tem o que a gente chama de integral indefinida, né? Esse processo de antiderivada. Esse processo, né, de determinar todas as antiderivadas de uma função é chamada de antiderivada ou integração. Ou seja, quando eu chego em uma antiderivada, ou seja, quando eu gero uma antiderivada, então eu estou integrando, tá? E quando eu gero diversas funções gerais, ou seja, quando eu calculo as antiderivadas que representam funções gerais, ou funções modelos, ou funções geradoras, tá? Eu digo que eu estou realizando uma integral indefinida. Por que ela é indefinida? Porque eu posso ter inúmeros valores de constantes, tá? Então, isso aqui eu chamo de sinal de integração, tá? E este sinal aqui é o sinal de integral indefinida, tá? Então, o que acontece? Para eu chegar numa antiderivada, né, que a gente chama de f grande, é uma das formas da gente padronizar esses conceitos, tá? Então, para eu chegar, por exemplo, numa antiderivada qualquer, tá? Eu sempre tenho que chegar, né, numa função mais uma constante. Então, sempre quando eu for calcular uma antiderivada, tá? Eu somo, o resultado é sempre uma função somada a uma constante, tá? Dado que quando sempre a gente chega nessa constante quando a minha integral é indefinida, tá? Então, a antiderivada é o inverso da derivada,
tá? Então, o que eu vou fazer? Para eu chegar na antiderivada ou na integral, eu preciso integrar a derivada, sendo que a derivada eu represento pela função dx, ou seja, é o resultado da derivada, que eu chamei de f de x, dx. Ou seja, aqui eu estou representando, com essa simbologia, eu estou dizendo que este f aqui é o resultado de uma derivada, tá? É uma resultante qualquer, por exemplo, nós derivamos, isso, quando eu derivo isso daqui, eu chego em 2x, tá? Então, esse fzinho aqui é como se fosse esse 2x aqui, tá? Do exemplo. É o resultado de uma derivada. E aqui, esse dx, ele identifica, tá? Em qual variável essa função foi derivada. Ou seja, 2x dx ficaria o resultado desta derivada, tá? Então, se eu pego esse resultado da derivada e integro, tá? A resultante disso é uma função integrada, tá? F grande de x, mais uma constante. Tá? Então, assim, f de x é chamada, aqui na integral, ela é chamada de integrando. Tá? Então, esse f de x é chamado de integrando. O C, ele é chamado de constante de integração. E esse d de x é que define, né, que essa função f aqui, ela foi integrada em relação a x, né? Se tivesse, por exemplo, um dt, isso quer dizer que essa função f de x foi, aqui ela foi derivada em dt, certo? Então, vamos a esse exemplo aqui, né? Por exemplo, eu tenho, né? Eu quero integrar isso daqui, ou seja, 1 dx. Aí você tem que pensar, qual é a função cuja derivada eu chego neste valor aqui, 1 dx, né? Então, vamos supor, eu tenho uma função, eu tenho uma função f, eu vou só omitir o x aqui, tá, gente? Da nomenclatura, só para facilitar o cálculo, a escrita. Então, eu tenho uma função f de x que é igual a x, tá? Se eu derivo f de x, claro, em relação a x, qual é o valor? É 1, tá? Ou seja, bate com isso daqui. E percebam que se esse 1 já é o resultado de uma derivada, então eu obrigatoriamente preciso colocar o símbolo da derivada, tá? Ou seja, a integral desta função aqui é x mais c, né? Ou seja, é o inverso da derivada. Então, se eu derivar isso daqui, eu vou chegar nisso daqui, tá? Letra B. A integral de 2x dx. Então, eu quero saber qual é a função cuja derivada dá 2x, tá? Então, eu vou chamar f. Qual é a derivada qual é a função cuja derivada dá 2x? Então, aqui eu tenho f igual a x quadrado. Então, se eu derivar f, vai ficar igual a 2x. Eu posso escrever também aquele dx aqui, tá, gente? Então, a derivada de f dá 2x derivado em x, ou seja, 2x dx, que bate com o que está aqui. Então, a integral disso daqui é igual a x ao quadrado mais k. Então, lembre-se que quando eu uso integral definida, quando eu uso este símbolo aqui, que é da integral definida, sempre quando eu integro,
eu somo uma constante, tá? Então, de posse desse conhecimento, né, das antiderivadas, que é a integração, a gente vai começar a ver as regras da derivada, né, da integral. Então, regra 1. A integral indefinida de uma constante, né, que foi o que nós vimos aqui. Então, aqui é uma integral indefinida, onde k é uma constante, tá, dx. Ou seja, qual função cuja derivada é uma constante, tá? Bom, assim como a propriedade da derivada, tá? Eu posso muito bem passar a constante para fora da integral. Então, vai ser k integral de 1 dx, né? Por quê? Porque se eu passei k para fora da integral, né? Eu não preciso representar esse 1, mas é isso que fica, né? Como se fosse k vezes 1 dx, né? Então, se eu for calcular a integral disso aqui, é só eu pensar em qual função a derivada dá 1 dx. E nós já vimos, né? Então, vai ficar, por exemplo, k x dx mais c. Aqui, nessa definição, ele colocou de forma genérica, né? Então, toda vez que eu tiver uma integral, uma constante dentro da integral, então eu vou passar essa constante para fora da integral, tá? Aí, o que vai acontecer? Né? O resultado da integral vai ser k, que multiplica a antiderivada da função em relação a f mais a constante, né? Aí ele pede para calcular essa integral aqui, né? Integral de 2 dx. 2 dx. Então, se 2 é uma constante, eu posso colocar para fora. 2 integral de dx, né? Então, lembre-se que aqui é como se fosse um 1, né? Então, qual é a integral? Aí eu resolvo só isso aqui, tá? Então, dá igual a 2, que multiplica o valor dessa integral, que é x, o resultado disso aqui é x mais k, que é uma constante qualquer, ok? Então, o resultado da integral vai ser, aí eu multiplico, né? 2 vezes x dá 2x, mais 2 vezes k dá 2k. Agora, percebam que k, 2 que multiplica k, ou seja, 2 vezes uma constante, também não é uma constante. E nós vimos que o valor da constante é irrelevante quando nós estamos calculando uma integral, tá? Então, 2k eu estou chamando de c, tá? Que é outra constante, ok? Esse próximo exemplo aqui, né? Então, aqui eu tenho integral de π quadrado dx. Então, π quadrado é uma constante, então ela passa para fora. Vou resolver aqui embaixo, tá? Deixa eu até mudar de cor. Então, π vai ficar para fora. Então, π quadrado que multiplica 1 dx. Mesma ideia do exemplo anterior, tá? Integral de 1 dx vai ser igual a x, então vai ficar π quadrado x mais a constante. Aí a mesma ideia, tá, gente?
É a mesma ideia do exemplo anterior, tá? Faz a distributiva. Vai ser π quadrado x mais π quadrado vezes k. O produto de duas constantes também dá uma constante. Então, vai ficar π quadrado x mais c. Bem, aqui tem um x, tá, gente? Agora a regra da potência. O que diz a regra da potência? Tá? Se eu quiser calcular a integral indefinida de uma função que tem este modelo aqui, ou seja, uma potência, tá? Então, qual é a regra, né? Vai ser 1 sobre n mais 1, ou seja, no denominador eu tenho o expoente somado 1, que vai multiplicar, tá? X elevado a n mais 1 mais c, ok? Para n diferente de 1, tá, gente? Porque se n for igual a n diferente a menos 1, porque se n for igual a menos 1, isso aqui, aqui embaixo vai dar 0, ok? Aí vamos aplicar essa regra. Encontre as integrais a seguir. Integral de x ao cubo dx, né? O que diz a fórmula? É 1 sobre o expoente mais 1, né? Quanto é o expoente? Tá, então aqui vai ficar 1 sobre o expoente mais 1. N mais 1, né? Isso. N é 3, então vai ficar 1 sobre 4. Que multiplica x elevado a n menos 1. Que multiplica x elevado à quarta mais a constante, né? Porque trata-se de uma integral indefinida, certo? Então, percebam, né, gente? Esse modelo aqui está muito parecido com esse tipo de função aqui, tá? Que é a mesma coisa da letra B, tá, gente? Aqui é como se fosse x elevado a n, onde n é igual a 3 sobre 2, né? Então, da mesma forma, 1 sobre 3 sobre 2 mais 1 dá 1 sobre 5 sobre 2, vezes x elevado a 5 sobre 2 mais c, ok? Mesma coisa aqui, tá, gente? Eu vou deixar isso aqui para vocês resolverem, certo? É bem básico mesmo. Vamos para a próxima regra, né? Que é a regra 3. A integral indefinida de um múltiplo constante de uma função. Ou seja, é a integral, né? De uma constante que está multiplicando uma função, né? Então, se eu tenho uma constante dentro da integral, eu passo essa constante para fora. Então, fica c vezes a integral do que sobrar, tá? Aí vamos para esse exemplo, tá? Integral indefinida de 2t ao cubo dt, né? Então, a gente percebe que ela tem esse formato aqui. Eu tenho essa aqui é a minha constante, que é 2. Essa aqui é a minha função, tá? dt, certo? Então, 2 passa para fora, já que é constante, e vai ficar só a integral de t ao cubo dt, certo? A integral de t ao cubo dt é a mesma regra, do anterior, né? Então, fica 2, né, que está multiplicando, certo? 2, que multiplica o valor dessa integral. É igual a 1 sobre n mais 1, né, onde n é igual a 3. Então, 1 sobre 4 vezes t à quarta, mais k. Então, multiplicando, aqui corta e aqui corta, fica 2 aqui. Então, fica 1 sobre 2t à quarta mais 2k. O produto de duas constantes dá uma constante, então mais c, tá? Onde c é igual a 2k. Letra B, né? Menos 3 vezes x elevado a menos 2 dx. Então, aqui, essa integral tem uma constante que multiplica o expoente, né?
Então, vai ficar constante, eu coloco para fora da integral, então vai ficar menos 3, que multiplica a integral do restante. A integral de x menos 2 dx. Então, fica... Qual é a integral de x menos 2? É a mesma coisa. 1 sobre n mais 1 vezes x elevado a n mais 1. Né? Então, resolvendo tudo isso aí, tá, gente? Eu não vou entrar em algebrismo. Vai ficar 3 sobre x mais c. Caso não consigam, a gente tira essa dúvida na próxima aula, tá bom? Regra 4, tá? Se eu tenho a integral, né, de somas e diferenças de funções, né? Então, aqui eu tenho uma integral definida de f de x somado com g de x, né, dx. Ou seja, essas duas funções, né, elas são somadas e o resultado da soma, ela é integrada, tá? Então, quando eu tenho uma soma de duas funções, uma integral da soma de duas funções, eu posso integrá-las de forma separada, assim como eu fazia com a derivada. Então, vai ficar integral indefinida de f de x dx mais a integral indefinida de g de x dx. A mesma ideia vale para a diferença, tá? Então, a integral da diferença entre f de x e g de x, tá? Em relação a x, é igual à integral de f de x dx menos a integral de g de x dx. E vamos ao exemplo, tá? Então, assim como a gente fazia para as derivadas, quando você for resolver uma integral, você também precisa identificar quais são as regras que você pode aplicar nos modelos estudados, certo? Então, eu quero integrar a seguinte função, né? Então, perceba, o que eu tenho aí? Primeiro, eu tenho três funções, né? Uma soma de três funções. Uma soma e uma diferença, tá? Então, cada uma dessas partes são funções, que elas estão sendo adicionadas ou subtraídas, tá? Então, isso aqui eu posso separar em integrais diferentes. Então, vai ficar integral de 3x à quinta dx mais integral de 4x elevado a 3 sobre 2 dx menos a integral de 2x elevado a menos meio dx. Então, integrando separadamente, o que acontece? Aqui, essa função, ela tem uma constante e tem um expoente, certo? Então, vai ficar, a constante vai passar para fora. Então, vai ficar 3 integral de x à quinta dx. Aqui é a mesma ideia. Constante passa para fora, então vai ficar 4 integral de x elevado a 3 sobre 2 dx. Aqui também eu tenho uma outra constante, então vai ficar menos 2 integral de x elevado a menos meio dx. Então, aqui o meu n é 5, né? Então, vai ficar 3 vezes 1 sobre 6, né? Que é n mais 1, vezes x elevado a 6. Mais. Aí, aqui eu tenho que somar também, tá? Mas aqui eu vou deixar para vocês resolverem, tá, gente? Então, adicionando uma unidade em 3 sobre 2, vai ficar 4, que multiplica 2 sobre 5, vezes x elevado a 5 sobre 2, certo? Menos 2 vezes a integral, né? De x elevado a menos meio. Mesma coisa, tá, gente? Aqui você precisa somar uma unidade. Então, vai ficar... que vai resultar em menos 2, né? Que multiplica o resultado desta integral. Que multiplica 2 vezes x elevado a meio. Mais uma constante, tá? Resolvendo isso daqui, eu vou chegar nisso daqui. Tá? Regra 5. Integral indefinida da função exponencial, tá? Então, essa função exponencial, cuja base, cujo expoente possui uma função, certo? Então, neste exemplo aqui, integral de e elevado a x dx. Percebam que a variável que está sendo, que foi derivada, né? Ou seja, que está relacionada com dx, ela está no expoente, tá? Então, essa exponencial possui um expoente que varia, né? Então, e elevado a x dx. Então, a integral de e elevado a x dx dá e elevado a x mais c. Por quê? Qual é
qual é a derivada? Para eu saber se isso aqui é verdade, é só eu derivar isso aqui. Então, derivada de e elevado a x dá e elevado a x. Derivada de c dá zero. Então, dá e elevado a x mais c. Tá? Então, vamos a outro exemplo, né? A integral de 2 vezes e elevado a x menos x ao cubo. Então, percebam, né, essa diferença aqui, tá? Esse padrão é diferente desse padrão aqui. Aqui o expoente é variável e aqui a base é variável, né? Então, são regras diferentes. Tá? Então, aqui eu tenho uma subtração de duas funções. Então, eu posso separá-las. Então, integral de 2 elevado a x dx, mais, né? Eu quis colocar mais, tá? Integral e menos é dentro, né? Dessa integral. Então, da integral de menos x ao cubo, certo? O que pode acontecer? Isso aqui é uma constante, tá? Uma constante que multiplica uma função. Então, vai ficar 2 vezes a integral de elevado a x dx. Esse sinal negativo eu posso colocar para frente. Então, fica menos a integral de x ao cubo dx. Então, qual é a função cuja derivada da e elevado a x? Né? É e elevado a x. Então, é integral de e elevado a x é e elevado a x. Só que ele está multiplicado por 2, tá? Que é aqui do lado de fora. Menos a integral de x ao cubo, tá? Então, dá menos 1 sobre 4 vezes x a 4. Sendo que o resultado final, ele sempre tem que estar adicionado a uma constante. Bom, a regra 6, ela se relaciona com uma integral indefinida de uma função que tem esse modelo. A função é igual a x elevado a menos 1, tá? Então, quando eu tiver uma função que possua este padrão x elevado a menos 1, eu aplico a regra 6. Então, a integral de x elevado a menos 1 dx, tá? Isso aqui, como o expoente é negativo, ele vira isso aqui vai para o denominador, né? Então, é a integral de 1 sobre x dx. Então, a integral de 1 sobre x dx dá log natural do módulo de x mais c. A gente não vai entrar nesses detalhes, tá, gente? Não é preciso, certo? Então, vamos a esse exemplo aqui. Para integrar esta função. Então, percebam que esta função toda, ela é formada por 3 outras funções. Tá? Perceba que cada função, ela é separada, né? Ela é identificada através da variável, né? Então, qualquer variável que tenha, né? Qualquer termo que tenha variável, eu digo que ela é uma função. E eu posso aplicar aqui a regra da adição, certo? Então, a integral disso tudo aqui vai ser integral de 2x dx, mais a integral de 3 sobre x dx, mais a integral de 4 sobre x quadrado dx, tá? Isso aqui a gente já tá careca de saber, né? Então, constante vai para fora, então fica 2 vezes a integral de x dx. Isso aqui é como se fosse uma constante, tá, gente? Então, vai ficar 3 que multiplica a integral de 1 sobre x dx, mais 4 que multiplica 1 sobre x quadrado ou x elevado a menos 2, tá? Vamos lá. Integral de x é meio, né? Então, 2 vezes meio vezes x ao quadrado, mais 3. Esse 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1. Então, qual é a integral de x elevado a menos 1? É log natural do módulo de x mais c, né? Então, vai ficar 3 vezes o log natural de x, tá? Aqui, x menos 2, né, gente? X menos 2 é como se fosse... a integral de x
elevado a menos 2, qual é o valor, tá? Cuja derivada dá x elevado a menos 2, tá, gente? É este daqui, tá, gente? Bora lá. A integral de x elevado a menos 2. Então, qual é o valor da função cuja derivada dá x elevado a menos 2? Né? Ou seja, vai ficar menos 1 vezes x elevado a menos 1. Por quê? Se eu derivar menos 1 vezes x elevado a menos 1, se eu derivar isso aqui, vai dar quanto? Tá? Vai dar menos 1 vezes x elevado a menos 1, né? O menos 1 desce e eu tiro uma unidade do expoente. Então, vai ficar 1 menos 1 dá menos 2. Tá? Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Então, dá x elevado a menos 2, tá? Então, isso daqui multiplica pela constante que está fora da integral, mais c, tá? Resolvendo isso aqui, chego aqui. Aí aqui tem algumas questões, tá, gente? Que eu gostaria que vocês resolvessem e a gente tira dúvidas na nossa aula de resolução de exercícios, tá? Aí assim, gente, a gente vai entrar no cálculo de um problema de área, né? Então, qual é o problema, né? Então, aqui eu tenho este gráfico, né? Onde aqui eu tenho uma função, né? Que eu chamei de y igual a f de x, tá? Então, a ideia é calcular a área dessa função, tá? Da região que é limitada pelo gráfico, né? De uma função não negativa que eu chamei de y igual a f de x. E o eixo x e as linhas verticais A e B. Ou seja, ele quer calcular esta área aqui, tá? Onde ela é limitada nas laterais pelo x igual a A e x igual a B, tá? Na parte superior ela é limitada pela função f de x, com essa linha azul, certo? Então, aí eu chego nesta área aqui. Então, a ideia é calcular essa área, tá? Então, a gente vai definir a área, tá? Então, aqui eu tenho essa figura A. Essa figura A tem a representação da área que nós queremos calcular, né? Que ele chamou de R, né? Então, percebam que essa área é limitada em x maior que A e x menor que B, tá? E na parte superior, ela é limitada pela função igual a y, tá? Aí, assim, esta função aqui, tá? Aqui na figura B, ela foi dividida em diversos subintervalos, né? Percebam que o intervalo mais externo é de A a B, tá? Mas aí eu dividi aqui em vários intervalos, onde, por exemplo, o valor de x igual a x1 é aqui, tá? Aqui tem outro valor de x, aqui outro valor de x, aqui outro valor de x e aqui outro valor de x. E aqui outro valor de x e assim sucessivamente. Então, eu vou dividir esse meu gráfico em diversas áreas, tá? Pera lá. Então, aqui eu tenho essa área aqui, tá? Eu tenho essa outra área aqui, eu tenho essa outra aqui. Então, percebam que todos esses intervalos, eles possuem larguras iguais, né? Ou seja, aqui eu tenho um tamanho
uma largura, né? Aqui eu tenho uma outra largura. Aqui eu tenho uma outra largura e assim sucessivamente, né? Então, perceba que eu vou... É como se eu estivesse gerando diversos retângulos, tá? Então, como é que eu sei o valor desse intervalo, né? Que representa cada um desses retângulos, tá? Como é que eu sei? Se todos foram divididos iguais, então todos têm o mesmo tamanho, certo? A mesma variação, então ΔX. Então, o que eu faço? Eu pego os dois limites, né? Os mais externos. Então, B menos A, né? O maior, mais à direita menos o menor, tá? Vai ficar B menos A dividido pelo número de retângulos, certo? Então, dessa forma, eu chego no valor do ΔX, que é isso aqui, tá? E assim, isso é dividido de forma aleatória, tá? Esses retângulos, eles são gerados de forma aleatória, tá? O único requisito aí é que eles sejam iguais, tá? Aí, o que eu posso fazer? Vocês podem observar, vou apagar aqui, que eu tenho condições de aproximar, essa área aqui, que é a área que eu quero calcular, pela soma de diversos retângulos, porque observe, né? Bem aqui eu tenho um retângulo, bem aqui eu tenho outro retângulo, bem aqui eu tenho outro retângulo, tá? Ou seja, essa área aqui de baixo, eu posso calcular um valor aproximado através do cálculo do retângulo, né? Da área do retângulo, ou seja, qual é a área deste retângulo aqui? A área deste retângulo é igual a este ΔX aqui, né? É base vezes a altura, que é esse ponto aqui na curva F, certo? Então, eu vou multiplicar base vezes altura. Então, com isso, eu calculo essa área aqui. Como é que eu faço para calcular a outra área? Mesma coisa, ΔX, que foi o valor que nós já encontramos, tá? Que multiplica pelo valor, por esse valor de Y aqui. E assim sucessivamente, percebam que eu tenho vários retângulos. Então, a soma da área de todos esses retângulos vai ser um valor aproximado desta área aqui, tá? Então, a área total, ela é aproximada pelo valor de F vezes pelo valor, né, da altura desse retângulo, vezes a largura deles, né? Ou seja, é o somatório da área de cada um desses retângulos. Então, percebam que isso aqui é o produto, né, da base vezes a altura, né? Então, aqui eu tenho a área de um retângulo, mais a base vezes uma outra altura. Então, é outro retângulo, tá? Então, eu vou somando a área de cada um desses retângulos, certo? Esta fórmula aqui, gente, eu chamo de soma de Riemann, né? Que a soma de Riemann é quem aproxima a área de que está abaixo de uma curva, tá, galera? E o que acontece, né? Onde é que a gente quer chegar com o cálculo dessa área, tá? Então, a gente vai estudar a área sobre uma curva, né? E integral definida, ok? Então, assim, se a gente tem uma função f não negativa, que ela está dentro do intervalo, ou seja, que é isso aqui, tá? Tá dentro do intervalo a e b, tá? Então, a área do gráfico vai ser a área, né? Vai ser o limite, tá?
da soma de todas aquelas áreas dos retângulos, né? Quando o n tende ao infinito. O que isso quer dizer, tá, gente? O que isso quer dizer? Que é o limite quando o n tende ao infinito. É o limite das áreas dos retângulos quando o n tende ao infinito. Percebam aqui, gente, quantos retângulos eu gerei, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho a representação de 6 retângulos. Mas, qual é a desvantagem, né, de eu utilizar esses 6 retângulos somente? Porque percebam que tem uma parte aqui da área que ela não foi contemplada pela área de nenhum retângulo, ou seja, eu não estou utilizando somente esses aqui, eu não estou considerando essas áreas aqui, que não são abrangidas por um retângulo. Um outro detalhe são aquelas áreas dos retângulos que extrapolam, ou seja, que estão acima da curva, tá? Então, sempre quando eu for calcular a área de uma curva, uma área que está abaixo de uma curva, eu sempre vou calcular aproximações, onde se eu aumentar o número de retângulos embaixo da curva, eu vou ter aproximações maiores. Como é que eu sei, como é que eu provo isso, né? Por exemplo, eu posso calcular, eu posso ter, ao invés de um retângulo com ΔX tão extenso, eu posso diminuir esse ΔX, onde esses meus retângulos menores, eles vão conseguir ocupar melhor todos esses espaços que estão aqui abaixo da curva, certo? Aí, quando eu calculo, tá, a área sobre uma curva, certo? Através da soma de Riemann, através da inserção de vários retângulos, né? A soma da área de vários retângulos, eu chego no conceito, tá, de integral definida, né? Ou seja, este modelo aqui de área, onde área é igual ao limite das áreas dos retângulos, né, quando o n tende ao infinito. Então, isso aqui é igual, tá? Ele chega no mesmo resultado de uma integral que a gente chama de integral definida, tá? Dessa mesma função, ou seja, dessa mesma curva, tá? Então, calcular a área sob uma curva f é o mesmo que eu calcular a integral definida desta função, né, f de x dx, nos intervalos a e b, certo? Que são os limites laterais desta área aqui, tá? Então, o a, né? Então, a integral, como é que eu leio isso aqui, né? A integral de a até b de f de x dx, né? Ou a integral de f de x dx entre a e b, certo? Então, isso aqui é igual a esta fórmula da área, que é igual ao limite da soma das áreas dos retângulos quando n tende ao infinito. Sendo que a e b são os limites laterais, né? O inferior e o superior. Ou seja, a gente vai chegar nisso aqui, né? Que a área que eu calculei ali, que nós aprendemos a calcular, é igual à integral da função de f de x dx entre a e b, tá? Isso quando a função ela é não negativa, tá, gente? Aí, olha aqui, né? Aqui é como eu calculo, né? Essa área.
tá? Quando a função ela pode ter partes positivas e partes negativas, tá? Então, a ideia é calcular a área que está abaixo dessa função f aqui, tá? Então, o que acontece? Aqui eu dividi em diversos retângulos, tá? Onde esses retângulos aqui são todos iguais e eles possuem o que a gente chama de ΔX, que é a base, né? Então, todos têm a mesma área, tá? E essa daqui é a mesma função, né? Só que, como eu falei daquela hora, ela foi subdividida em retângulos menores, certo? Com ΔX menores, né? Então, este ΔX é menor que esse ΔX, certo? E qual é a vantagem disso aqui? A vantagem disso é que esses espaços em brancos, né, diminuem. Então, eu melhoro a minha precisão, ou seja, eu me aproximo muito mais do resultado exato da área, né? Olha só, a área que sobra aqui e a área que sobra aqui, ó. Nesse mesmo ponto aqui, tá? Então, tudo vai depender, né, para eu calcular essa área, a integral, né, entre A e B, ou seja, os limites inferiores e superiores, é de f de x dx, tá? Então, isso aqui é igual à área dessa região aqui, tá? Sendo que eu vou somar as partes que estão positivas, né, de f positivas, menos as partes onde a função ela está sendo negativa, né? Aí agora esse exemplo aqui, tá, gente? Que é a interpretação, né, geométrica da integral definida, né? Então, vamos a um exemplo. Encontre uma aproximação nas áreas de uma região R sobre o gráfico, tá? Onde eu tenho essa função. O que ele quer dizer? Eu não sei o modelo exato dessa função, mas vamos supor que ela seja assim, tá? Então, essa função aqui, 2x² mais 1, é essa função aqui. Então, eu quero calcular, tá? A área, esta área aqui, né? No intervalo de 0,3. Então, o A e o B, tá? Usando 4 subintervalos, né? Quais são esses subintervalos? Subintervalos de 0 e 3, de comprimentos iguais, e tomando o ponto médio de cada subintervalo como ponto representativo. Então, eu vou dividir isso aqui em 4 partes, porque ele vai dividir em 4 subintervalos dentro de A e B, tá? Só que são comprimentos iguais, tá? E o ponto médio do intervalo é a minha referência de x, tá? Ou seja, aqui agora eu tenho 4 intervalos. Eu tenho este intervalo, este intervalo, este intervalo e este intervalo. Ou seja, todos eles são iguais, tá? Ou seja, eles têm o mesmo dx, tá? Então, como é que eu vou saber, como é que eu vou calcular o intervalo, né, o valor de ΔX? ΔX, como nós vimos, é igual a B menos A sobre N. O que é N? N é o número de subintervalos. Qual é o B? B é 3. E o que é o A? É 0. Então, vai ficar B menos A. Então, vai ficar 3 menos 0 dividido por N, que é 4. Então, esta lateral aqui, este valor aqui, vai ser igual a 3 sobre 4. Tá?
Então, para eu saber, né, quais são os valores de cada um, onde é que começa e onde é que inicia cada subintervalo desse, o que eu vou fazer? Eu vou organizando aqui, por exemplo. O primeiro valor, né, que é o valor que aqui é zero, né, que é o valor de A, é zero, tá? Então, a distância ΔX é 3 sobre 4. Então, bem aqui, tá, é 0 mais 3 sobre 4. Então, esse x aqui é 3 sobre 4. O próximo subdivisão, ela começa em 3 sobre 4, tá? Então, é o primeiro ponto do intervalo. E ele acaba neste ponto aqui. Que ponto é esse? É 3 sobre 4 mais 3 sobre 4, tá? Então, dá 3 sobre 2. Então, aqui o primeiro intervalo, aqui o segundo intervalo. Vamos para o próximo intervalo. Tá? Então, aqui é 3 sobre 2. O próximo intervalo é só pegar o início e somar com 3 sobre 2. Então, o início é 3 sobre 2, né? Então, 3 sobre 2 mais 3 sobre 4, que é o valor de ΔX, dá igual a 9 sobre 4. Então, bem aqui é 9 sobre 4. Tá? Aí, o que ele diz, né? Ele diz que o ponto representativo de cada retângulo é o ponto médio. Ou seja, é a metade da base de cada retângulo, tá? Então, se aqui é 3 sobre 4, a metade de 3 sobre 4 dá 3 sobre 8. Tá? Agora, como é que eu calculo esse ponto aqui, né? Então, fica 3 sobre 2 menos 3 sobre 4 dividido por 2, tá? Que dá igual a 9,8. 9 sobre 8. O próximo ponto médio, tá? 9 sobre 4 menos 3 sobre 2, tá? Dividido por 2. Então, vai dar 15 sobre 8. E o próximo intervalo vai ser 3 sobre 4 menos 9 sobre 4 dividido por 2, que dá 21 sobre 8, tá? Como é que eu faço para calcular a fórmula? Lembrem-se lá, a área, né? A área é a soma de todas essas áreas pequenininhas aqui, desses retângulos. Então, eu vou calcular a soma de o valor de cada área de retângulo, tá? Então, o primeiro retângulo, né, é 3 sobre 4, que é o valor limite, né, superior, vezes o valor da função quando x é igual a 3 sobre 8. Lembre-se que a gente tem que usar aqui no valor da função, ou seja, o valor bem daqui, que é o que vai definir qual é a altura do retângulo que eu estou calculando a área, é o valor do ponto representativo, que no caso aqui é 3 sobre 8. Então, vai ser 3 quartos vezes f de 3 oitavos, né? Mais, próximo retângulo, né? Que é esse aqui, que é 3 sobre 4, vezes função, o valor da função em 9 sobre 8, já que é esse o ponto representativo aqui. Próximo intervalo, né, mais 3 sobre 4 vezes 15, o valor da função de 15 sobre 8, tá? Mais 3 sobre 4, que multiplica a função de 21 sobre 8, certo? Aí aqui já vira algebrismo, né? Então, aqui todos os termos têm 3 sobre 4. Então, eu vou colocar 3 sobre 4, vou separar um ponto comum. Então, eu vou somar os valores das funções. Então, fica 3 sobre 4 mais a soma dos valores das funções, certo? Que dá isso daqui. 663, 32. Tá? Aí aqui, vou passar esse exercíciozinho. Vamos lá. Encontre uma aproximação da área da região R sob o gráfico de F, né? Ou seja, tá aqui esse gráfico,
da linha em azul, tá? E ele quer que calcule a área que está sob o gráfico, tá? Usando aquela soma de Riemann, né? Ou seja, aquele cálculo da área total através da soma das áreas dos retângulos, ok? Aí aqui ele diz assim, em cada caso, utilize como ponto representativo os pontos médios. Então, aqui eu tenho um retângulo e o ponto médio dele está bem aqui. Então, ele já indicou os pontos médios dos retângulos aqui, ó. Então, eu não vou precisar calcular como no exemplo anterior, tá? Então, por exemplo, a área deste primeiro retângulo aqui, qual é? É base, né, que é ΔX, vezes a altura. E qual é a altura? É um valor de F, né, ou seja, é um valor de F bem aqui. Aí, o que foi que ele disse? Ele disse, use os pontos médios dos subintervalos como pontos representativos. Então, eu preciso calcular o valor da função f no ponto 1.9, 1.5, 1.8, 2.4, 2.7 e 2.5. E com isso, eu vou calcular as alturas de cada retângulo e depois eu vou calcular a área. A área total. Como é que eu faço isso aqui, né, gente? Como é que eu calculo o valor da base do retângulo? É o ΔX, né? Como é que eu calculo o ΔX? São os limites máximo e mínimo do intervalo. Então, o intervalo, ele vai entre 1 e 3, tá? Então, vai ser B, que B é igual ao limite superior, né? Menos 1, que é o limite inferior, dividido pelo número de retângulos. Qual é o número de retângulos que ele dividiu aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos, dividido por 6. Então, 3 menos 1 dá 2. 2 dividido por 6, 1 sobre 3. Então, o valor de ΔX é 1 sobre 3, tá? Então, para eu calcular, por exemplo, a área deste retângulo que eu vou chamar de área A4, o que eu vou ter que fazer? Tá? A4 é igual a base vezes a altura. Então, qual é a base? A base é igual a 1 sobre 3. E qual é a altura? É o valor da função nestes pontos médios aqui, tá? Que são os pontos representativos, tá? Então, a base é 1 sobre 3, que multiplica o valor da função nesses pontos médios. Esses pontos aqui já são as representações das funções nos pontos médios, tá? Então, já são as representações do valor da função. Neste ponto médio aqui é 1.9, aqui é 1.5. Então, nesta área 4, o valor da função neste ponto médio é 2.4. Tá? Então, eu tenho aqui, eu multiplico, né? E eu chego, tá? No valor da área, que dá 0,8. Então, esta área 4 é igual a 0,8. Agora, você, em casa, vai ter que calcular cada uma dessas áreas. Eu vou chamar aqui de retângulo, né? Calcular a área do retângulo. A área A1, a área A2, a área A3, a área A4 eu já calculei, a área A5 e a área A6. Tá? Então, depois que você calcular a área de cada um desses retângulos, você vai somar todas elas e você vai chegar na área total,
tá? Então, você vai calcular o valor das áreas, tá? De 1 a 6, tá, gente? Eu não vou escrever cada um aqui não, porque a minha mão, ela dói de estar usando esse mouse, tá? Ok? Bom, gente, tentem fazer isso em casa. E por hoje, a nossa aula vai ficar por aqui. Então, qualquer coisa, eu estou disponível, ou pelo WhatsApp, ou então, se quiserem postar alguma dúvida no Siga, podem postar que eu estou à disposição. Ou então aguardar na próxima aula, nosso próximo encontro, tá certo? Desde já, obrigada e até o nosso próximo encontro.